vou entrevistar daqui a pouco a Malu Filgueiras. A Malu Filgueiras, ela é autora do livro Na Raça. E se você não conhece esse livro, eu recomendo que, se você é empreendedor... Na verdade, acho que todo mundo deve ler esse livro. É um livro muito bom sobre perseverança. Perseverança para montar um negócio. Sobre acreditar num projeto. Sobre não acreditar, às vezes, em um projeto. Porque tu pensa numa empresa, tem um grande projeto. E dentro de um grande projeto que é uma empresa, tem vários pequenos projetos. Então, às vezes tu tem que largar alguns desses pequenos projetos para tocar o grande projeto. É uma das coisas que aparece muito nesse livro. No dia 1º de fevereiro, dia 1º de fevereiro, que é uma segunda-feira, inclusive. Então, no dia 1º de fevereiro, a gente volta ao ar com o 60 minutos. Durante esse período agora, vou dar uma afastada aqui para aparecer bem aqui, daqui a pouco eu vou também. Então, durante esse período, essas próximas 2 semanas, eu vou fazer algumas lives. Essa é a primeira que eu estou fazendo, porque eu estou com saudade de falar de mercado financeiro, falar de investimento. Então, vou fazer essa com a Malu, vou fazer mais uma ou 2 essa semana ainda. Vou fazer uma com a Koga, provavelmente na segunda-feira que vem, ou na sexta-feira, eu acho que vai ficar para sexta-feira. Fazer com o Gustavo também, que já me cobrou. Pô, Arthur, eu tenho um monte de coisa para falar. Eu tenho um monte de assuntos para falar aqui. O Gustavo, que ele opera o mercado financeiro o dia inteiro, então ele cria muitos assuntos, ele busca muitos assuntos. Então, durante esse período, para matar a minha saudade e de quem acompanha os 60 minutos, eu vou fazer algumas lives. E eu vou começar essa série de lives. Agora sim, já estou vendo ela aqui. Muito obrigado pela atenção conosco aqui na Som Maior. Obrigada a você, Arthur. Bom dia. Bom dia. Malu, eu quero que, antes de a gente falar do Na Raça, eu quero que tu fale sobre a tua carreira, porque é uma impressão que eu tinha, inclusive, que o Na Raça fosse um livro, e até talvez por isso eu tenha dado um tempo tão grande para ler o livro, que fosse um livro meio encomendado, porque ele saiu meio que na mesma época da XP Inc. sendo lançada na Nasdaq, e num boom da XP, como a jogada de marketing, tem o Infomoney, então digamos que a XP por si só já tem uma ligação muito forte com a imagem, com a comunicação. Então, eu achei que era só mais uma medida, não que desvalorizasse, mas eu achei que era algo que tivesse nascido de dentro. Não, tu não é funcionária de lá, tu não foi contratado especificamente para isso. O Guilherme não te puxou pelo ombro e disse: Malu, vem cá, escreve a minha história que eu acho que vai pegar bem. Não, eu quero que tu Foi conte a tua história. um pouco contrário até, Arthur. Vou te Pois é, contar. isso conta no livro, né? Então eu quero que tu conte primeiro um resumo da tua história no jornalismo e depois como é que chegou o Na Raça. Onde é que deu o primeiro estalo e quando é que tu conseguiu abrir a guarda do Guilherme para ele te dar as informações? Legal, obrigada, Arthur. Bom você ter perguntado sobre isso, porque eu acho que muita gente mistura mesmo um pouco a ideia, e eu até vejo que as pessoas falam: Guilherme, adorei seu livro, né? E assim, o livro é sobre o Guilherme, mas é o meu livro. Mas eu acho ótimo que tem esse envolvimento e as pessoas se identifiquem com o personagem, enfim. Mas eu sou jornalista há 16 anos agora, e sempre na cobertura de negócios e finanças. E trabalhei na Gazeta Mercantil, depois no Brasil Econômico, na Revista Exame por um bom tempo, e hoje eu trabalho no Valor Econômico, sou repórter especial. Então, o olhar sempre foi cobrir essas grandes histórias de negócios e ver onde tem uma coisa diferenciada, quem está fazendo alguma coisa muito diferente. E quando eu estava na Revista Exame ainda, eu fiz uma matéria de capa sobre o Guilherme. Guilherme ia completar 40 anos naquele ano, e a empresa tinha acabado de receber uma nova rodada de investimento avaliada em 3 bilhões de reais. E, assim, 2, 3 anos antes, ela mal valia um bi. Então, tinha sido um boom muito grande. Mas o que era determinante ali naquele momento é que, independente do que acontecesse com a empresa dali para frente, ela já tinha mudado o mercado financeiro brasileiro. Né? Então, se a XP quebrasse, se ela fosse engolida, ela já tinha criado esse mercado. E o que eu percebia muito é que, assim, nesses 16 anos de finanças, foi o primeiro momento que os meus amigos, que não eram de finanças, ou minha família, falava de investimento quando estava no bar conversando, quando estava no almoço de domingo, porque o investimento já tinha vindo para o dia a dia das pessoas, não era mais coisa de rico em banco. Né? Você podia investir muito menos e pela sua corretora e por uma plataforma que fosse a XP ou ali já fosse uma concorrente. E aí falei: bom, vou contar essa história porque ela
perdura. Sempre dá um medinho de jornalista de... Mas sei lá, se acontecer um desastre com essa empresa amanhã, se descobrirem um rombo lá, qualquer coisa. Então eu mergulhei muito profundamente na história da XP para eu ter certeza que até o momento que eu escrevi, nada tinha acontecido de errado. Assim, era uma história legal de empreendedorismo mesmo, de uma empresa idônea, né? Que era importante. Senão era outra conversa, outro texto. E aí foi falar com o Guilherme falou, não quero. Aí eu falei, não, mas é um livro-reportagem. Um livro-reportagem é a mesma forma que você escreve uma matéria para o jornal, né? Então é independente. A pessoa não tem que não tem que te dar permissão para escrever. Ela pode participar ou não, você é obrigada a procurar todos os envolvidos e tentar ser o mais equilibrado possível, né? Ter o máximo de pontos de vista possível. Mas eu não precisava da autorização dele. E aí, no começo, o Guilherme ficou super tenso. Ele não era... que hoje a XP sempre foi muito midiática, mas o Guilherme, particularmente, não era essa pessoa tão exposta e personalidade, assim, com tanta personalidade de empresário e de falar no LinkedIn, de participar de eventos. O Guilherme era um pouco gago. Ele ainda é um pouco gago. Então, ele não gostava de participar de evento. Então, nem nos eventos da própria XP ele participava. Ele deixava os sócios. Então, tinha algumas inibições dele, dessas participações em público. E acho que até o livro conta um pouco que ele não se achava um cara genial, né? Então, ele achava que os outros tinham que ir, falavam melhor, e aí não gaguejavam, e vendiam melhor a história da empresa, enfim. E aí a gente teve ali um embate no começo, foram 6 meses, e era assim, vou te processar, você não vai escrever esse livro. Então é o Nossa, nesse oposto. nível? É o Uau! oposto do livro encomendado, sabe? E porque eu acho que uma coisa que dá para entender sobre ele é que depois dele chegar num momento que ele falou, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, né? Eu não quero ser demitido de novo, eu quero ter controle. Ele passou a querer ter controle sobre tudo. E um livro sobre ele, que não era escrito por alguém da XP, ou por alguém que ele contratou, né? Eu não sou contratada da XP, não fui contratada pela XP para fazer o livro. É um livro independente que eu vendi a ideia para a editora e o meu vínculo é com a editora. E eu achava isso fundamental até para conseguir falar com os sócios que saíram, para ter a visão de fora, e que seria muito inibidor se fosse um livro institucional, né? Então, depois eu falei, Guilherme, a melhor forma de ter controle sobre o livro, né, algum controle, é falar comigo, porque eu vou te perguntar sobre tudo que eu ouvi. Então, você vai saber exatamente qual é o conteúdo que eu estou tendo acesso, vai poder dar a sua posição sobre tudo. E aí foi assim que eu quebrei essa resistência. E aí foram 3 anos de trabalho. Então, as pessoas ligam muito também ao IPO. E o IPO tinha Sim. sido um pouco antecipado, era para janeiro, eles viram a oportunidade de fazer lá em dezembro. E foi uma coincidência que para mim foi até boa, assim, que deu um buzz ali pro livro, mas também criou um pouco dessa confusão de ter sido um pacote de marketing. Mas foram 3 anos de trabalho. É bem interessante porque tu conta toda a história. Eu queria saber em que momento que tu entrou. Foi depois do negócio com o Itaú. Agora a gente já tá falando de outro negócio com o Itaú, porque o Itaú agora acabou de dizer que acabou, Exato. o XP não aguenta mais XP. Porque realmente começou a ter briga de família em público, foi Exato. complicado. Mas assim, tu entrou antes do negócio com o Itaú, tu entrou no meio do negócio com o Itaú, quando o Itaú estava comprando essa grande participação da XP. Quando é que tu começou a escrever o livro? Eu sei que ele terminou depois, até porque tu Uhum. terminou o livro já com uma conclusão desse negócio. Uhum. Mas quando é que tu entrou? O que estava acontecendo na hora que tu entrou? Na hora, eles tinha passado pouco tempo da última rodada da GA, da General Atlantic, que foi quando eles foram avaliados em 3 bilhões. E aí tinha sido, acho que no final do ano, no ano seguinte que eu comecei a fazer o livro, eles tinham começado a rediscutir o IPO. Já tinha tido uma tentativa, mas era a primeira vez que eles começavam mais a sério na tentativa do IPO. E aí tinha rumores de Itaú. Mas o plano A era, pelo menos até onde eu sabia, depois fazendo o livro eu vi que não era exatamente isso, mas o plano A era o IPO. Então foi ali que eu entrei. Eu falei, essa empresa já vai virar uma empresa aberta
e aí vai ter mais interesse sobre ela, né? Porque vai ter investidor, enfim. Então, contar essa história também pode ser mais interessante nesse momento em que ela vira uma empresa aberta. Mas era nesse primeiro plano ali do IPO. Que mais te chamou a atenção? Eu escrevi para Toda Sexta da Semana, nosso jornal semanal aqui, eu escrevi o que mais me chamou a atenção. O que mais te chamou a atenção? Quando tu para e tu vê todo o conteúdo que tu fez, quando tu relê o livro que tu mesmo escreveu, o que mais te chama a atenção da história da XP? Eu acho que, assim, primeiro tem essa coisa de mudar o mercado mesmo, isso é muito importante, muito definitivo, e aí são as razões pelas quais ela conseguiu fazer isso, né? Então, eu acho que o grande mérito da XP é esse rompimento mesmo de um paradigma super estabelecido no mercado brasileiro, de bancão e investir por bancão e rico que investe. Então, assim, essa quebra eu acho que é o fundamental da história da XP. Aí, para o livro, o que eu gosto mais, eu gosto muito de contar a história e muito das histórias de negócios, porque podem ser empresas maravilhosas, enormes ou quebradas e estratégias mirabolantes, mas é sempre gente, né? E então essa coisa do personagem e de não ser o herói e o anti-herói, de estar tudo na mesma pessoa, com as suas incoerências, inseguranças, e não ser o cara brilhante que era foda na escola, ou que era o super patinho feio, era o mediano. E aí não foi fazer um MBA em Harvard, era um negócio muito instintivo. Então eu gosto muito dessa coisa, assim, uma coisa que eu acho é até difícil explicar. Era engraçado porque às vezes eu terminava um capítulo e aí relia os que eu já tinha escrito e falava assim, mas acho que não tá dando para entender, não tá parecendo que esse cara é genial. E, então era difícil explicar. E na verdade é isso, não é que ele é genial numa grande coisa, ele é genial num conjunto de coisas e principalmente em uma que é essa obstinação absurda. Então, eu acho que essa coisa da obstinação é muito forte. E eu acho que dessa construção, assim, de não ser. De tudo bem ser mediano, de tudo bem ser incoerente às vezes e ter suas inseguranças, e você pode fazer grandes coisas ainda dessa forma. Outra coisa que tu viu e tu contou a XP, eu acho muito interessante porque tu contou duas biografias em paralelo, que é a biografia do profissional Guilherme Benchimol, tu dá pinceladas da vida particular dele, jogava tênis, queria ser jogador de tênis, corre e Uhum, tal. Mas fora isso, o que não influencia no trabalho não aparece no livro. E a biografia da XP como empresa. uhum. Mas muito pela fala dos grandes envolvidos, os sócios, os investidores, o próprio Guilherme. Tu deve ter conversado também com a mão de obra da XP Investimentos, deve ter Sim, conversado também sim. com os funcionários. Como é que é Uhum. a imagem que eles têm do Guilherme? Porque eu acompanhei daqui, eu tenho uma amizade muito forte com o pessoal da XP de Criciúma desde 2010. Tá. Então, pode ver que a parte mais estrondosa da XP eu fui acompanhando daqui. Uhum. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar o que falavam da Clear quando foi adquirida pela XP. Mas como é que as pessoas na XP têm a imagem do Guilherme? É o gênio? É o cara que faz acontecer? É o Midas? É o trator que atropela todo mundo? É o mandão? É o egocêntrico? O que eles veem? Porque aparece meio que tudo isso no Uhum. decorrer do livro, né? Uhum. Eu acho, Arthur, que tem fases, sabe? Hoje, com certeza, se eu fosse escrever esse livro, ele teria um tom um pouco diferente, assim. A dinâmica lá dentro mudou, a dinâmica externa mudou. É uma empresa grande, não é essa empresa da fase da construção. Então, mesmo ali no começo, essa coisa do clube de amigos, né, que eu falo no livro, não tem mais essa coisa do clube de amigos, era muito da fase inicial. Então, eu acho que nessa transição, cada etapa da empresa ela demanda uma características diferentes do líder, né? E eu acho que isso foi mudando muito. Então, hoje eu vejo que ele é esse líder admirado e as pessoas querem falar com ele, ter um pouquinho de atenção, da atenção dele. Então, isso começou até ali na fase, na reta final, no começo mesmo do livro, estava começando a ter esse buzz. Eu lembro que eu fui para a Expert no ano que eu comecei o livro, para aquela feira da XP, né? Fazer cobertura, na época ainda para a revista Exame. E aí ali já tinha um negócio, assim, como a XP já estava tomando tamanho, já tinha essa coisa dos 3 bilhões, aí ali já tinha um interesse maior de quero falar com o Guilherme, quero apertar a mão dele, uma coisa assim.
E que hoje tem muito. As pessoas, até por ele ser muito ativo em rede social, querem que ele responda um Instagram, querem que ele comente no LinkedIn. Então tem uma coisa mais do líder, assim, mesmo nas posturas da XP eu vejo que a empresa tenta poupar ele de certas coisas, então antes o Guilherme em tudo quanto era evento, era ele, sempre ele dando cara a tapa, às vezes agora, não, bota esse sócio, não dá uma preservada do Guilherme aqui nesse evento, então acho que isso mudou um pouco, assim, e antes, primeiro, tinha o cara que botava todo mundo pra frente e que tinha a palavra final, mas era o clube de amigos, até que ele viu que tinha que ser chefe, que alguém tinha que mandar, de Ah. fato. E aí causa aquele estresse inicial no clube, né? Mas eu acho que isso foi mudando, assim. Tem algum momento que ele falou para ti, ou que alguém falou para ti, talvez a própria esposa dele, que também tem uma parte muito delicada no livro com a Sim. esposa dele, mas que ele pensou em abandonar o barco, que ele pensou que não ia dar certo, porque mostra muito ele, putz, e se não der certo? E se não der Uhum, certo, mas uhum, como se o mundo fosse tirar isso dele. Mas uhum. tem algum momento em que ele leva uma paulada muito forte, que ele mesmo pensa, talvez lá no começo, em, pá, isso não vai dar certo, eu vou voltar, não deu, foi uma boa experiência. Tem algum momento em que ele quase largou? Eu acho que só no primeiro ano. Depois dali, nunca mais. Então, no primeiro ano, quando o estagiário consegue ser trainee do JP Morgan, Uhum. essa história eles sempre contam, assim, ele e o Marcelo também na época falaram, vai lá, lembra da gente lá se tiver uma vaga. Então ali ainda tinha. Depois não tinha plano B. Então era fazer dar certo. Então eu acho que e você capturou isso super bem, que é esse constância de vai dar errado, vou quebrar, vai dar errado, vou quebrar, não posso quebrar amanhã, tem que fazer alguma coisa. Então um senso de urgência absurdo. E às vezes quando tá tudo dando super certo. Então isso é muito intenso e era muito cansativo ali para os sócios também. Que é assim, cara, tá tudo dando certo, vamos comemorar. Não, porque senão parou, vai dar errado. Então você tem que continuar no senso de urgência. A cabeça você pode quebrar amanhã, então você não pode parar nem um minuto. Então é uma intensidade, né? Eu acho que isso dá para sentir também dos relacionamentos, das cobranças, assim. Então isso tem uma demanda grande. Desse senso de urgência, porque não tinha plano B, então não podia dar errado, não. Na primeira parte do livro, eu considero como segundo personagem principal, sendo o primeiro o Guilherme, o pai dele. Tá. Porque parece que foi, primeiro, um estopim para ele sair, ele inclusive fugiu do Rio de Janeiro, isso fica bem claro no Uhum. livro. E ele é muito engraçado porque tu fala dessa dificuldade, e eu já vi várias entrevistas dele, inclusive com o Gustavo, que é nosso parceiro dos 60 Minutos aqui, fez uma live com o Guilherme, e ele conta a mesma história que o livro. Então, eu Uhum. li o livro e assim, isso eu já ouvi numa entrevista, isso eu já ouvi numa Uhum. outra entrevista. Então, digamos que nessa tempestade de vocês chegaram num consenso, digamos assim. A história está Sim, batendo. Mas porque. voltando. Pois é. Não, continua, depois eu faço a pergunta. Não, eu ia só comentar essa coisa do pai, porque você falou das duas biografias, né? E Isso. a minha ideia era exclusivamente contar a história da XP, era uma biografia de empresa mesmo. Só que ela era tão a cara do Guilherme, é tão arraigada as características dele, que foi impossível não entrar um pouco nisso, assim. Até depois, nas entrevistas, eu falava com as pessoas, não, eu tô contando a história da XP, não a história do Guilherme. Mas as características são tão fortes de por que essa motivação toda, por que esse senso de urgência, que era meio impossível não explicar isso. Você tinha que explicar pelo menos o psicológico que o cara chegou naquele momento, né? Inclusive, um exemplo que me vem na cabeça é a mesma coisa de tu escrever um livro sobre o SBT e não falar do Silvio Santos, né? A Sim, ligação é muito parecida entre os dois, né? muito parecida. É. E não é tanto na Rede Globo, por exemplo, que a gente conhece Roberto Marinho e tal, mas digamos que a Rede Globo não é tão colada como é Silvio Santos SBT, pelo menos não hoje. Silvio Santos SBT e o Benchimol e a XP, né? Mas a pergunta que eu ia Exato. te fazer, a pergunta que eu ia te fazer é sobre o pai dele. Tu chegou a conversar com o pai dele, tu teve essa abertura para ouvir o outro lado, porque apresenta ali um pai que cobra muito e que dá pouca confiança, dá pouca, não reconhece o potencial do filho. Uhum. Então, talvez nem existisse o potencial se não tivesse tanta pressão. É uma Aham. análise mais
psicológica que dá para fazer. Tu conseguiu falar com o pai dele, irmão dele, a mãe dele, alguém que pudesse apresentar por um outro lado o pai dele? Eu falei com muita gente, assim, e aí tem muita gente que prefere falar só em bastidor, falou em off, então eu Uhum. prefiro não citar exatamente quais foram as pessoas que eu vi, mas ouvi muita gente da família também, até para entender um pouco essa dinâmica. E é engraçado que para algumas pessoas da família foi surpreendente ouvir que essa versão, sabe? Não era um Uhum. negócio tão claro. Então, do lado da mãe, não tinha essa visão de que para ele as coisas eram difíceis, assim, de estar em dois mundos. Era um negócio mais natural. E mesmo do tino comercial dele, não era uma coisa porque estava sem grana com a mãe. Então, ali do lado dela, da família, era mais porque, enfim, ele tinha essas sacadas comerciais e tal, porque é um negócio que ele sempre teve também, né? Ele sempre foi meio vendedor. Sim. E, e a relação com o pai é engraçada porque ela chama muita atenção mesmo dos leitores do livro. E a visão que eu fiquei, no fim das contas, desse processo todo, é mais daquela educação conservadora padrão, sabe? Que era padrão. Então é não dar moleza para não ficar mole. Então era muito mais. Não era de achar que ele era nada e não incentivar, era o jeito dele Sim. de incentivar. Então É era na uma grosse. pressão. Era na pressão. E então, assim, era de não achar suficiente, de não passar a mão na cabeça, mas não é porque achava que ele era insuficiente, era de não querer que ele se acomodasse. E no fim das contas, isso deu um super resultado, né? Então, assim, não validando o modelo de educação, mas esse era o receio dele, né? E hoje, você vê que o Guilherme fala muito disso. Teve uma expert que ele estava com o Lehmann, e ele falou: tenho três Sim. ídolos, o Lehmann, o Senna e meu pai. Então ele tem essa coisa da admiração com o pai, então tinha um vínculo né, familiar, um vínculo de carinho, amoroso e tal, mas tinha essa pressão do pai, que era o jeito que ele sabia educar. Então, acho que o pai não era tão carrasco assim, sabe? Era o jeito que ele encontrou de criar resistência no filho. Deve ter muito disso do próprio Guilherme na cabeça dele, fazendo a pressão e personificando no pai, né? Então, daqui a Sim, pouco, é uma pressão que ele tinha pelo sucesso. exato. Assim, vários momentos eu perguntava, mas o que que ele te falou nesse momento? Não, não falou Uhum. nada. Então, assim, a pior coisa que ele podia fazer era não falar nada. E aí ele Sim. sentia aquilo como uma pressão gigante. E aí, quando foi para Porto Alegre, na primeira vez que ele contou pro pai que ia montar um negócio, falou: para de inventar, vem ser gente grande, arrumar um emprego e tal. Depois, quando ele foi a Porto Alegre, viu que tinha montado escritório, que ele estava empolgado, não sei o quê, o pai não deu parabéns e deu um tapinha nas Sim. costas. O pai falou: você precisa de uma televisão aqui. Comprou uma televisão pro escritório e foi embora. E aquela televisão virou o símbolo máximo do reconhecimento do trabalho dele e tal. Então eu acho que era uma outra forma de demonstrar mesmo. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi a gamificação que eles fizeram com o sucesso. Eles, principalmente, eu não lembro qual é o nome dele, mas era um investidor boliviano, se não me engano, que inclusive depois acabou dando um quadro para o sócio da XP. Mas que ele fazia isso, né? Consiga tanto que eu te dou tanto, consiga tanto que eu Uhum, te dou tanto. Nosso próxima meta é tanto, vamos dobrar o lucro. Isso é um uhum. negócio que hoje em dia se fala muito em gestão, na disrupção, nas empresas tipo Airbnb, Uber e tal, mas é algo que eles começaram empiricamente há 10 anos, né? Sim, esse cara, o Martin, ele é da General O Atlantic, esse fundo que investiu nele, Escobar, né? o Escobar. E eles fizeram duas rodadas e foi isso. Quando eles investiram a primeira vez, ela não valia 1 bilhão, na segunda ela já valia 3. E eles multiplicaram por mais de 10, assim. Ainda tem um pedaço na XP, mas eles já tiveram, já saíram em duas levas e assim, cada vez multiplica mais. Acho que, se não me engano, não sei se do mundo, mas com certeza da América Latina foi o maior retorno desse fundo. E e tinha, assim, tem você falou desse ponto que é bastante empírico, mas a gente volta lá atrás, nessa coisa de gestão, aquela estratégia do war. Não tem mais empírico do que isso, É né? Isso é verdade, coisa de é verdade. adolescente, não é estratégia de gestão, de marketing, de ganho de escala.
era isso que ele sabia. Ele sabia das coisas do dia a dia e de como aplicar isso. Então, por que conquistar Porto Alegre e depois o Sul? Então, era a estratégia da Oceania e depois se ataca os outros continentes. Isso é muito básico, né? Isso é uma das coisas que eu gosto muito, assim, como é instintivo. Outra coisa, tem uma parte das vacas magras ali que eles, digamos, alavancam no bull market, que é o que a gente estava acompanhando até 2019 aqui de novo. E aí vem uma crise, o mercado cai, eles ainda estavam só corretando, ainda era só quando o cliente comprava ou vendia ação que dava algum resultado, não tinha questão dos fundos e tal, eles foram para um período de vacas magras. Tu conta no livro que eles ficaram sem salário, mas eles ficaram sem recebimento nenhum, eles recebiam alguma ajuda de custo ou era zero? Era tudo para a empresa e eles tinham só as reservas deles? Tinha um pouco dos dois, assim. Então, o Guilherme e o Júlio, por exemplo, que já eram sócios de mais tempo, e aí eles eram os sêniors, eles ficavam sem nada, porque eles conseguiam ter alguma reserva antes. Os outros sócios tinham, era meio que uma ajuda de custo, assim, na época. Então, se o cara tirava 12 mil, 15 mil com um fixo e dividendo, ele ficava só com fixo. Então não tinha dividendo, que sempre foi o grosso da remuneração. Né? Então sempre foi mais essa remuneração variável. E até hoje na XP o fixo não é tão baixo, mas até hoje para os funcionários a remuneração variável continua sendo a mais importante. Então era de sair de um padrão de vida de 12 mil para um de 2.500. Então era assim, tinha essa parte do corte de salário e tinha os sócios mais sêniors que ficavam sem nada mesmo. Assim. Então era zero e aí tinha os de só sem dividendos. Eu vou contar agora, antes que eu esqueça, que perguntaram aqui no WhatsApp para mim, a questão da Clear. Eu lembro quando a gente tem o Lucas Rocco, que ele eu acho que foi o 24º escritório da XP no Brasil, foi ele que abriu, que era São Paulo não, era Florianópolis e Criciúma. E aí eu lembro quando comprou a Clear, que foi 2014, 2013, 14. algo 2014. E aí eu assim, o que é essa Clear que apareceu na Infomoney? Eu sabia que a Infomoney tinha a ver com a XP. O que é essa Clear que isso aí é uma outra corretora aí, mas não tem nem assessor nem nada, é só para encher o saco, é só para roubar cliente nosso, ele falava. E aí eu não sabia que era da XP, eu fiquei sabendo depois. Então, dá para ver também que por dentro também as mudanças que ele fazia demoravam a se instalar, porque hoje em dia tu não ouve mais eles falando mal da Rico, da Clear, teve a de criptomoeda que eles inclusive abandonaram, né, que é mais um projeto que eu estava falando aqui, que tem um projeto grande, e os pequenos ele abandona ou não, né? Uhum. Sem apego. Exatamente. Fizesse eu lembrar de uma boa agora que eu escrevi também. O stop curto. O stop curto, ele tentava, e aí tem que ter um controle de métrica muito bom, mas ele tentava, dava errado. Seguro, eles meio que abandonaram, voltaram muito tempo depois terceirizando, mas Uhum. teve algumas coisas que tem muita gente que se apega ao produto, né? Tem esse produto que vai me salvar. Não está Uhum. salvando, larga, esquece, vai para outro. Exato. Ah, mas já gastei tanto. Não interessa, não vai gastar mais. Então isso Exatamente. isso estava no Não me risco. Isso serviu. daqui para frente não tá mais. Para fechar, para não tomar mais do teu tempo, já teve meia hora aqui de live, muito legal. Quero saber o que o livro fez para ti, o que te mudou, porque para mim mudou muito a minha cabeça, melhorou muito a minha cabeça ter lido esse livro. Mas o fazer o livro deve mudar muito mais a pessoa, deve mexer muito mais com a pessoa. O que mudou para ti? O que acrescentou para ti fazer um livro desse? Eu acho que assim, primeiro essa coisa da obstinação. Eu não passaria imune contando sobre esse cara e essa história sem pegar um pouco disso, assim. Então é engraçado que até no dia do lançamento do livro, o Guilherme estava em roadshow em Nova York por causa do IPO. E aí ele me mandou umas flores bonitas de parabéns pelo lançamento, com um cartão que falou, Malu, parabéns pela sua obstinação. E aí eu ri, depois falei, você acha que eu não ia aprender nada? Nem isso eu ia pegar, não é possível, né? Então eu acho que essa questão da obstinação ficou muito forte. E uma coisa que também, para mim, assim, eu acho que tem várias coisas que a gente pode tirar do livro, mas que para mim ficou forte, além da obstinação, é essa coisa do instinto. Como às vezes a gente acha, a gente sabe como é para fazer, e você tem assim um negócio que vem de impulso e você consegue juntar a sua história toda, seja o jogo de war, seja, enfim, qualquer estratégia, qualquer coisa que você já aplicou na sua vida, experiência que você já viveu numa balada ou num emprego anterior.
e como isso, assim, ativa seu instinto e que você deve respeitar ele, ou pelo menos tentar escutá-lo. E é uma coisa que a gente costuma deixar de lado, eu acho, né? Que é. Não, mas aí tem aqui uma métrica e não sei o quê. E quando a gente vai ver de todos os grandes empreendedores, todos esses caras super master de tecnologia, os caras que mudaram os seus mercados, né? Todos são caras assim muito de insight, muito de seguir um feeling. Então eu acho que essa coisa instintiva de não deixar meus instintos apagados ficou forte. E que mesmo os grandes empresários, de vez em quando, dá um medo, né? Dá uma tremida na perna, Exato. né? O negócio E o que negócio do tropeçar tudo Itaú foi bem. extremamente traumático, né? Pouca gente Traumático. passaria por aquele negócio, né? Isso, e que tropeçar tudo bem. Eu acho que isso também é uma coisa muito clara na história do Guilherme, né? É. Assim, um fracasso aqui, um fracasso ali, não é o fracasso da vida. Então, tudo bem dar uma coisa errada, cria outra coisa, então, arruma outra solução. Malu, muito obrigado pela atenção com a gente aqui. Muito obrigado por Obrigada esse a papo. você. Parabéns por esse livro. Obrigada, Arthur. Foi um prazer.